Olá, muito boa tarde. Portugal faz ainda um compasso de espera até conhecer o novo elenco governativo. A repetição do voto dos imigrantes atrasa um processo que já revelava uma tendência da busca de alguma estabilidade governativa, que se percebia pelo desenho parlamentar saído das últimas eleições. O desafio de uma política para as pessoas, de medidas que vão ao encontro da realidade de vida concreta dos portugueses e a participação dos jovens, são temas que queremos olhar hoje com José Miguel Sardica, que é professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós mais uma vez. Teremos que esperar mais algumas semanas por conhecermos em definitivo o elenco que nos vai governar nos próximos tempos. No entanto, deste ato eleitoral parece ter surgido um certo consenso dos portugueses, ou os portugueses parecem ter desejado algum consenso, também associaram-no à estabilidade governativa. Percebe-se aqui que a dimensão do voto útil foi usada. Com isto, o país quer serenidade, quer um prazo de alguma previsibilidade para a governação. Pensa que foi isto que se revelou um bocadinho nestas intenções de voto? Muito boa tarde, em primeiro lugar, com todo o gosto que aqui regresso. Eu julgo que sim, eu julgo que levantou um ponto importante. Acho que depois de um governo que durou 2 anos apenas e que terminou de uma maneira um pouco abrupta e se calhar menos expectável, se nós pensarmos naquilo que era o horizonte eleitoral aberto pela chamada geringonça em 2015, ela não foi renovada nas eleições de 2019, mas havia a expectativa de que a extrema-esquerda, num certo sentido, continuasse fiel ao compromisso assumido em 2015 e, portanto, continuasse a apoiar. Acontece que isso não sucedeu assim. O orçamento para 2022 foi chumbado e, portanto, as eleições acabaram por acontecer antecipadamente. A maioria absoluta era um cenário que António Costa começa por pedir. Lembremos depois aquela inflexão que ele faz. A primeira semana, a maioria absoluta era um cenário possível. O diálogo com outras forças políticas parecia, em princípio, excluído, mas deve ter havido ali uma alteração ao discurso. Houve seguramente, à medida que as sondagens também iam introduzindo alguma incerteza, e na última semana a aposta era o PS vencer, mas dialogando depois ou com o PSD ou à sua esquerda, com a chamada eco-geringonça. Penso que a maioria absoluta surpreendeu os analistas, mas terá relevado talvez daquela questão da busca de uma maior estabilidade. Ou seja, o eleitorado talvez tenha, consciente ou inconscientemente, apostado naquela que parecia ser a melhor alternativa. Não digo que tenha sido a melhor ou não, parecia ser a melhor alternativa para garantir uma estabilidade que é sempre importante em política, mas que é ainda mais importante num cenário pós-pandémico. Ou seja, a pandemia introduziu uma desorganização tal e introduziu uma espécie de suspensão sobre a vida normal tal que as eleições acabaram por espelhar a busca dessa maior estabilidade e dessa maior certeza. E era preciso aproveitar agora esta retoma, não é? De facto, um governo para 4 anos, aliás, mais do que 4 anos, se não acontecer nada, será, em princípio, o governo mais longo, porque o calendário tem depois de ser acertado e, portanto, as eleições só ocorrerão em setembro, outubro de 2026. Portanto, temos um governo para 4 anos e meio, ou mais do que isso. E, sobretudo, eu acho que o eleitorado deu foi um sinal, ou um recado, e oxalá António Costa e o novo executivo o saibam ler, deu o recado de que esta é uma oportunidade de ouro. Esta é talvez, eu não diria a última de todas, porque já muita gente disse que era a última e depois há sempre mais uma, mas é uma oportunidade especial porque para a recuperação pós-pandémica há de facto um plano sobre a mesa, o chamado Plano de Recuperação e de Resiliência, o PRR, 16, qualquer coisa, mil milhões de euros para os próximos anos. Ele não acaba em 26, enfim, haverá rúbricas ou verbas que vão para lá disso, mas o grosso do plano tem que ser executado nestes anos. E, portanto, pela primeira vez desde há muitos anos, pela primeira vez, se calhar desde há 20 anos ou mais,
nós temos um horizonte de alguma estabilidade política e de alguma segurança financeira. E, portanto, talvez o governo, que tem hesitado em realizar algumas reformas que são importantes, aproveite esta oportunidade para, de facto, dar o salto em frente, ou pelo menos não dar o salto naquele sentido que também se tem falado e que me parece ser, de facto, um cenário muito mau, é que os 10 países que aderiram à União Europeia em 2004, a maioria deles está à nossa frente, quando em 2004 não estava. Portanto, houve uma decadência económica, um atraso económico na última década e meia, que precisa de ser recuperado agora. Aliás, António Costa, que é politicamente hábil, naquele sentido em que percebe o ar do tempo, ele já disse que um dos objetivos, e assim seja, é justamente subir na hierarquia europeia nestes 4 anos e meio. A questão, e aqui na especificidade também deste nosso espaço, é conhecido pela doutrina social da Igreja, sempre este sublinhar permanente do bem comum. A Igreja abandonou já, não é de agora, a vontade ou o incentivar de projetos políticos com chancela católica, não é isso que interessa. Por outro lado, e o último Papa também o continua a referir, exorta-se bastante aos cristãos que se envolvam seriamente na cena política, porque há quem refira, quem a apelido mesmo como uma expressão sublime da caridade, não é? O exercício da política. Este trabalho do bem comum, digamos que é a partir do grande desafio que qualquer governo tem pela frente. É, sem dúvida nenhuma. Repare-se, fazer política, ou a política enquanto arte, ou o que quer que lhe chamemos, enquanto técnica ou arte de gerir a comunidade humana, evidentemente tem que acautelar o bem público. A parte mais nobre, às vezes não lembrada, mas a missão mais nobre dos políticos em geral é assegurarem que a sociedade que gerem se torna melhor economicamente, mas também se torna melhor através do desenvolvimento económico e do bem-estar económico, que alcançam um maior estádio de harmonia, de felicidade, o que seja. Aliás, etimologicamente, o que também não é muitas vezes lembrado, ministro é aquele que serve, não é? Normalmente os ministros, ou pelo menos assim são acusados, são aqueles que são servidos. Mas o governo é aquele que se coloca ao serviço da comunidade para melhorar a sorte dos seus cidadãos. Esse ideal tem andado um pouco arredado da nossa política, porque na pressa das campanhas políticas e no objetivo imediato e no resultado imediato, muitas vezes a política é um jogo muito tático, ganhar a posição da formação política A face a B, captar votos deste, parece pensar que o que está a defender é o interesse partidário, não o interesse comum do cidadão do país. E isso leva-me à questão que levantou, que é a Igreja Católica não tem um partido. É verdade que há partidos que querem revestir-se de uma especial mensagem ligada à Igreja. Nós temos, de um lado, historicamente, um CDS que teve sempre um discurso católico, no sentido dessa doutrina social da Igreja. Temos agora uma espúria apropriação que o Chega tem feito de uma suposta, e eu sublinho suposta, missão divina, salvífica, mas que não é, evidentemente, para levar a sério. A Igreja não tem um partido político, porque a Igreja, desde há 100 anos, ou mais de 100 anos, tem uma postura de colaboração com as formas terrenas de política, de acordo com a qual a Igreja é indiferente às formas políticas, mas muito atenta ao conteúdo. E, portanto, para a Igreja, aliás, a nota que a Igreja emitiu aqui há uns dias atrás, exorta o Governo a justamente cuidar da sociedade portuguesa como um todo, não atender à direita ou à esquerda, porque a Igreja, de facto, o discurso doutrinal da Igreja não é um discurso revolucionário ou conservador, à direita ou à esquerda, é um discurso que procura, dentro daquilo que são as soluções de gestão cotidiana possíveis, apoia aquelas que parecem garantir uma maior harmonia, uma maior coesão social. Aliás, o PRR tem as palavras resiliência e recuperação.
E, de facto, se nós pensarmos resiliência, recuperação, harmonia, bem-estar, coesão social, melhoria do bem comum, são palavras muito caras ao discurso da doutrina social da Igreja. Portanto, pode haver aqui, de facto, uma esperança de que, com um horizonte político mais estável e com dinheiro, é talvez muito duro pôr as coisas assim, mas também só se consegue dar às pessoas quando há para dar. E o meu único medo, vale a pena se calhar também enverdarmos por esse ponto, o meu único medo é que o plano de recuperação e de resiliência seja mal gasto, ou seja gasto nas mesmas coisas em que os fundos estruturais europeus são gastos desde há quase 4 décadas. E que na ânsia de deixar obra, não necessariamente obra pública naquele sentido, mas na ânsia dos políticos fazerem obra, esqueçam que a pandemia criou problemas sociais novos, criou uma multidão enorme de gente mais empobrecida, sem emprego, ou seja, a estrutura social deu de si nestes anos e, portanto, é muito importante que, de facto, se faça recuperação e que o plano de recuperação e resiliência tenha uma componente que, tanto quanto eu percebo, não é ainda muito nítida, que é ajudar diretamente as pessoas, ajudar as famílias, ajudar as empresas, sim, porque são elas que geram emprego, mas provavelmente tem que haver aqui uma aposta em programas sociais de auxílio àqueles que perderam muita coisa com a pandemia. E é aí que entra uma política social. Não necessariamente uma política assistencialista, naquele sentido de fazer esconder os problemas que a sociedade tem, mas em programas sociais de coesão, de recuperação, de escolaridade, de emprego, porque sem escola e sem emprego, no tecido social que nós temos cá em Portugal, muito facilmente as pessoas continuam pobres ou se tornam pobres. Para que isto aconteça, seria um fator também diferenciador a presença dos cristãos na política. Direi que a ideia não é que eles se percebam onde estão, mas é bom que estejam, não é? Que influenciem. E que influenciem e que façam obra nos lugares que ocupam. Poder-se-á perguntar, mas não se percebe se estão lá, se não estão. O que é que acha também? Vai-se percebendo atitudes? Alguns são conhecidos e afirmam-no publicamente, mas deveria haver um envolvimento maior? Por razões históricas várias, que têm a ver com a nossa própria evolução política no século XX e com a ruptura operada depois em 74, 76, houve um certo retraimento, houve um certo acanhamento e uma certa vergonha em a Igreja e os seus leigos mais ativos se afirmarem num espaço público. Houve uma certa demonização, porque no anterior regime, até 74, haveria talvez uma maior cumplicidade entre a Igreja e o Estado. Embora também isso precise de ser revisto, porque não há dúvida nenhuma que os católicos e, sobretudo, os leigos foram uma grande força de denúncia dos estrangulamentos a que o chamado Estado Novo tinha chegado nos anos 60. A denúncia contra a guerra, a denúncia, enfim, desde a famosa carta que o bispo do Porto, de que ele foi autor em 1958, atrevendo-se a denunciar aquilo que era a profunda miséria social que o país, escondido pelo Estado Novo, tinha. Mas essa dissidência da Igreja, portanto, esse discurso de reserva moral, acanhou-se a partir de 74, 76. E durante alguns anos nós tivemos uma democracia realmente laica, ou seja, o discurso católico foi remetido para uma espécie de saudosismo ou de nostalgia da velha ordem. Felizmente, já passaram quase 50 anos sobre 1974, e numa democracia arejada, o contributo que a Igreja, ainda por cima, a Igreja Católica, que tem uma maioria sociológica imensa, é até estranho que num país tão católico a visibilidade desse discurso nos órgãos da política seja ainda tão escassa. Apesar de tudo, e é importante lembrar isto, há uma miríade de organizações de assistência social, de serviço social, de igrejas, confrarias, hospitais. Há uma rede ligada à Igreja, cujo contributo o Estado nem sempre reconhece. E isto é uma questão ideológica, aquela ideia de que é o setor público é que faz tudo,
E não há em Portugal uma lógica de subsidiariedade e do próprio Estado reconhecer o quanto deve às organizações da Igreja, nos lares, nas escolas, nos hospitais. Há um setor social e católico muito importante que nem sempre tem o reconhecimento público que deve ter e que na pandemia ajudou muito. Um dado deste último ato eleitoral, a abstenção reduziu, o que é, à partida, uma grande conquista e um motivo para nos alegrarmos. Foi uma queda até significativa. Sim, de 52 para 40 e qualquer coisa, 43. Sim, portanto, quase 10%. A abstenção caiu quase 10%, 9%. É sinónimo de que as pessoas se mobilizaram, que estas eleições, que de alguma maneira as tomaram como importantes, porque entenderam que o país estava a viver um momento charneiro importante, ou seja, a sair de anos mais difíceis, a sair de uma situação absolutamente anormal. E, portanto, a campanha também terá ajudado e houve uma mobilização cívica que é de saudar, porque nas últimas eleições o resultado é obviamente legítimo, mas qualquer eleição em que a abstenção é mais de 50%, é uma eleição ferida, como digo, não na sua legitimidade, mas pelo menos na sua moralidade. Meio país não votou. Agora, meio país votou e mais, portanto a abstenção desceu. 10% é muito importante porque 10% significa provavelmente eleitorado jovem que começou a votar, ou eleitorado há muito tempo abstencionista e que, ou pela mobilização do voto útil, como há pouco mencionou, ou também por uma variável que eu acho que influenciou estas eleições, terá sido um sentimento difuso de algum medo. Ou seja, algumas pessoas tiveram medo de perder o pouco que tinham ganho ou de não vir a ganhar o que o governo PS já tinha anunciado. E depois houve aquela jogada taticamente certa, obviamente, de colar o PSD a um certo ceticismo em relação ao aumento do salário mínimo, das pensões, e, portanto, poderá ter havido algum eleitorado que votou útil no PS, porque, pelo menos com o PS, já se conhecia que esses aumentos são para manter. Portanto, seja para dar ao PS a estabilidade para ele manter uma rota destes aumentos, seja por mobilização cívica de jovens que nunca tinham votado e que votaram agora, é preciso segmentar esse eleitorado novo que votou, parece-me ser um sinal positivo. E falamos dos jovens, parece que os jovens afinal não estão assim tão divorciados da questão política, não é? Não, quer dizer, eu lido com muitos jovens porque dou aulas e de vez em quando as aulas em História encaminham-se muito mais facilmente para a atualidade. Portanto, falamos sobre as eleições. Eu acho que os jovens, mesmo aqueles que não têm uma opinião política, no sentido de eu sei exatamente que vou votar ou no partido X, Y ou Z, têm uma opinião sobre o mundo em que vivem. E, portanto, dessa opinião eles retiram, não sei se será a melhor alternativa, se será a menos má dentre as alternativas, mas parece-me que votam. Também pode haver aquele caso de, na sala de aula, dizem que votam para não passar por desinteressados. Mas eu acho que os jovens, se calhar pelo discurso político dos últimos anos, Portugal está estagnado economicamente, Portugal está a ver outros países europeus com índices melhor. Eu acho que há algum sobressalto cívico entre os jovens, porque são eles os não os únicos, mas os principais beneficiários desta oportunidade. Ou seja, nos próximos 4 anos e meio, o que quer que aconteça de bom ou de mau vai marcar o país não para 4 anos e meio, mas se calhar para a próxima década, para os próximos 15 ou 20 anos. Da mesma maneira que o país esteve a viver dos ganhos obtidos naquela década entre 1986 e 95, os primeiros anos da CEE, e, portanto, esse lastro, esse salto em frente, ajudou o país a viver desses rendimentos ou desse elan para a próxima década, década e meia. A partir de princípios do século XX, daquela primeira estagnação económica, ali em torno de 2002, 2004, o país atrasou-se. E, portanto, ou ganha agora um impulso que o alimente, que o recupere, que o torne mais otimista para os próximos 10, 15 ou 20 anos, ou para muitos será a última oportunidade
para a geração que hoje tem 50, 60 anos, a minha geração, ao fim e ao cabo, e para os jovens poderá ser um enorme interregno, ou seja, ou o país recupera agora e lhes dá esperanças de uma vida digna, de emprego, de segurança económica para a idade adulta deles, porque estamos a falar em jovens que hoje têm 18, 19, 20 anos, portanto é naquela faixa etária dos 20 aos 40 anos, que tipo de país e que tipo de ambições e de esperanças podem eles ter na parte mais ativa da sua vida, ou então eles viverão um longo interregno, e oxalá assim não seja. Mas certamente terão eles também capacidade e vontade de criarem caminhos novos na sua criatividade e ousadia, não é? Sim, costuma dizer-se, e é verdade, que a maioria dos empregos que hão de dar emprego às pessoas daqui a 20 anos não existem hoje. E eu acho que os jovens são hoje muito sensíveis à questão da autonomia, da iniciativa, do chamado empreendedorismo, para o qual é preciso resiliência. Enfim, estas palavras inundaram o nosso léxico. Eu acho que os jovens hoje em dia têm pelo menos uma coisa muito saudável. As gerações mais antigas, digamos que até à minha, a lógica de vida era encontrar um emprego e fazer carreira nesse emprego. E não é raro nós encontrarmos pessoas que tiveram durante a sua vida inteira um emprego só. Entraram aos 18, 19, 20 anos. E ainda hoje isto é tido como muito bom. E reformaram-se assim. É tido como muito bom porque dá estabilidade. Exatamente. Sobretudo se, não sei se isso será possível ou não, mas se os aumentos seguirem aquela escala regular, não é? Ao fim de as pessoas têm um horizonte de vida. Eu acho que os jovens já não têm essa ideia, porque sabem que isso é impossível. Hoje em dia não há empregos para a vida. E, portanto, têm se calhar uma adaptação à mudança física, de cidade, de emprego, de experiência, que os ajuda neste novo mundo da mesma maneira que se calhar já não nos ajuda a nós se tivermos que ser reciclados, como agora se diz. Muito bem, fica esta perspectiva e esta análise. José Miguel Sardica, muito obrigado por ter partilhado connosco. Obrigado pelo convite. Foi o programa Eclésia, obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.